Mateus, Marcos, Lucas. Quem for achando vai dando um glória a Deus. Lucas 24, verso 13. Mateus, Marcos, Lucas 24, verso de número 13. Todos encontraram? Você que encontrou, acompanhe comigo. Mantenha a sua Bíblia aberta após a leitura. Lucas 24, 13, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Senhor, obrigado, meu Deus, por essa manhã, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Eu entrego, Senhor, em Tuas mãos esta palavra, eu entrego, Senhor, em Tuas mãos o culto, Senhor, que o Senhor tem para falar com a Tua igreja. Há uma grande responsabilidade de ministrar da Tua palavra. E agora, Senhor, eu peço que o Senhor use a minha vida. Eu quero orar pela vida de cada um que está acompanhando aqui agora. Aqueles que estão online hoje, aqueles que um dia essa palavra gravada vai chegar até esse homem, essa mulher. Que o Senhor possa falar conosco, nos instruir, nos direcionar. Saiamos daqui alimentados pela Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero nesta manhã falar a você sobre o tema: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Olha que coisa boa. Como é bom saber que alguém se importa conosco. Como é bom saber que alguém insiste em nós. Você já teve na sua vida alguém que insistiu em você? Alguém que não desistiu de você? Talvez quando você era jovem, talvez quando você era criança, quando você era pequeno, alguém insistiu na sua vida, alguém falou dos valores que você tinha, talvez valores que nem você mesmo acreditava, talvez alguém disse que você chegaria em lugares que você não imaginou que chegaria. Hoje eu vi, por coincidência, pela manhã eu vi uma matéria sobre isso, um vídeo, e um jovem que um dia chegou para se apresentar em um lugar, e uma mulher disse, um homem, os jurados disseram: você vai chegar em lugares altos, você tem um grande potencial, você tem uma grande qualidade, você
pode viver grandes coisas. E essa pessoa disse: foi a primeira vez que alguém me fez tamanhos elogios. Foi a primeira vez que alguém me disse coisas como essa. E aí, no final do vídeo, passa essa pessoa em pouco tempo, alcançando tudo aquilo que aquelas pessoas disseram que este homem alcançaria. O que eu quero dizer a você? Como é bom saber que pessoas acreditam em nós, que pessoas insistem em nós. Agora, o melhor de tudo é ver os cuidados de Deus sobre nós, é saber que o nosso Deus não desistiu de mim, não desistiu de você. Deixa eu explicar aqui o que está acontecendo. Aqui nesse texto, era exatamente o dia da ressurreição de Jesus. Era o dia em que na sexta-feira Jesus morreu, e no domingo, Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, o texto diz que 2 dos seus seguidores, algumas traduções na ARA diz que 2 dos seus discípulos, a qual não fala o nome, saem de Jerusalém e vão a caminho de Emaús. Alguns textos aí falam da quantidade de estádios, né? Dizem que há 60 estádios, que significa aproximadamente 11 ou 12 quilômetros de distância de Jerusalém. Então o que aconteceu? Jesus morreu, eles se decepcionaram com a morte de Jesus, passou 3 dias e nada de Jesus aparecer, e aí então eles pegam os 2 e vão para outra cidade, vão para outra região, chamada Emaús. Por quê? Porque Jesus morreu, porque eles perderam a esperança daquilo que eles imaginavam que haveria de acontecer, que eles imaginavam que haveria de viver. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, então agora o seu corpo estava glorificado. Então o que acontece quando nós tivermos o nosso corpo glorificado? Nós entendemos que quando Jesus vier para buscar a você e a mim, nós também ressuscitaremos. E aí nós teremos um novo corpo, não será mais esse corpo corruptível, com deficiências, com doenças, com limitações, mas nós teremos um novo corpo glorificado, perfeito. E aqui Jesus então ressuscitou, e agora Jesus aparece a esses homens com um novo corpo, de forma que esses homens não o conhecem. O texto diz que Jesus se apresenta a eles e começa a conversar com eles. Porém o texto diz que os seus olhos estavam como se fossem tapados. Eles não conseguiram identificar, reconhecer que Jesus estava ali ao seu lado, que Jesus falava com eles, que Jesus estava caminhando com eles. Agora preste atenção aqui. Qual é a chance de eu e você estarmos vivendo em algumas áreas da nossa vida, em Jesus estar realizando algumas coisas na nossa vida, Jesus está falando conosco, Jesus está nos direcionando, Jesus está agindo, e nós não conseguirmos entender o que Jesus está fazendo? Nós não conseguimos discernir que Jesus está perto ou que Jesus está ausente. Quem sabe você está vivendo algumas áreas na sua vida e Jesus está ausente dessa área, Jesus não está presente nisso. Quem sabe Jesus está presente em uma área da sua vida, Deus está falando contigo em algumas coisas e você não está entendendo. Então nesta manhã eu quero falar sobre o tema: Deus não desistiu de você. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é o que nós não estamos vendo. Primeiro ponto, você que gosta de anotar, o que nós não estamos vendo. Leia comigo, por favor, o verso de número 15 e o verso de número 16. Que diz assim: os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-los. E Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? E eles pararam o rosto entristecidos. Então olha só que interessante, Jesus se apresenta a eles, Jesus chega até eles pessoalmente, ressurreto, corpo glorificado, a maravilhosa presença de Jesus, mas eles não o reconhecem. Meus irmãos, quantas oportunidades eu e você tivemos na nossa vida e nós não conseguimos perceber. Quantas das vezes Jesus se apresentou a mim e a você, talvez com uma oportunidade de emprego,
talvez como uma oportunidade de um relacionamento, talvez algo na igreja, no ministério, algo na sua vida, em que oportunidades passam por você, e muitas das vezes você perde, muitas das vezes você desperdiça. No verso de número 11, o texto fala assim, olha, verso de número 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus apareceu a eles. O próprio Jesus se apresentou, mas os seus olhos estavam tapados. A minha oração nesta manhã é trazer a você, eu preguei na semana passada, no domingo à noite, quem esteve no domingo à noite, eu preguei sobre a vida de Jonas. Quando Jesus se apresenta, quando Deus se apresenta e o direciona para um determinado lugar, mas ele queria ir para outro lugar. E nesta manhã Deus me trouxe essa palavra novamente para direcionar você. Porque às vezes Jesus está se apresentando a nós, mas nós não estamos tendo discernimento, olhos abertos para entender o que Jesus está fazendo. É triste saber que infelizmente, muitas das vezes, o próprio Deus não nos permite enxergar algumas coisas, não nos permite entender algumas coisas. Talvez você está vivendo situações na área do seu casamento, e você está pedindo ajuda a Deus e dizendo, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Talvez você está vivendo situações na sua vida financeira, e você está dizendo assim, Senhor, eu não estou entendendo o que é para eu fazer, o que está acontecendo na minha vida. E talvez você esteja como esses 2 homens que perderam a esperança. Por quê? Porque Jesus morreu. Porque as coisas não saíram como eles exatamente imaginaram, como eles planejaram. Então eles desistiram, pegaram as suas coisas e foram para outra região. Talvez você chegue aqui nesta manhã confuso sobre algumas áreas da sua vida. Pastor, eu preciso tomar algumas decisões, mas eu estou como que paralisado. Eu estou com medo de tomar uma decisão e não saber se acerta. Eu estou com medo de agir. Talvez a palavra de domingo passado, muitos irmãos vieram comentar comigo, pastor, eu estive de manhã, mas acompanhei à noite. Estive de noite, mas acompanhei o culto de manhã. Então, se você foi alimentado na semana passada, essa é uma continuação daquelas palavras. Porque talvez você, meu Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas eu não sei qual é a tua vontade. Eu não sei o que o Senhor quer para mim. Eu preciso ouvir a tua voz. E talvez os nossos olhos estão tapados, fechados. Olha aqui para mim. No livro de Reis, 2 Reis, capítulo de número 6, a palavra de Deus diz que os sírios deram contra Israel. Foram para a guerra contra o povo de Deus. E o moço de Eliseu ficou com medo, atemorizado, porque cercaram toda a cidade. Então, quando cercaram a cidade, o moço de Eliseu falou, meu Senhor, o que será de nós? O que é que nós podemos fazer agora? Porque o nosso número é pequeno, as nossas forças são pequenas, nós não conseguiríamos vencer essa batalha. Mas Eliseu disse assim, preste atenção por favor. Eliseu disse assim, Senhor, abra os olhos desse moço. Abra os olhos desse moço, e ele vai ver o tamanho do exército que está conosco. A minha oração nessa manhã é que o Senhor abra os seus olhos, é que você possa entender o que de fato realmente está acontecendo ao seu redor, porque muitas vezes levanta-se uma circunstância aqui, levanta uma circunstância ali, causa uma insegurança por alguma coisa, uma afronta se levanta, talvez um medo, mesmo que nada possa estar acontecendo. Talvez está tudo bem na tua casa, está tudo bem na tua família, mas há algo com você, talvez uma solidão, o medo de ficar sozinho. Não precisa levantar a mão. Você tem medo de ficar sozinho? Você tem medo de ficar sozinho no seu amanhã? Você tem medo do seu futuro? Você se sente talvez uma pessoa, meu Deus, se acontecer alguma coisa eu vou ficar sozinho. Pastor, se acontecer alguma coisa não vai ter ninguém por mim. Pastor, se acontecer alguma coisa eu não sei do que vai ser do meu amanhã. Eu quero dizer a você,
em nome de Jesus. Saiba que quem está com você é maior do que qualquer afronta que se levanta contra a tua casa, contra a tua família. É maior do que qualquer problema que possa se bater a tua porta e dizer: olha, você não vai conseguir, você não vai vencer. Qualquer insegurança que situações tenham te causado, eu quero dizer a você em nome de Jesus, que o Senhor abra os seus olhos nesta manhã, para que você realmente entenda o que está acontecendo. A palavra de Deus diz que Jesus havia ressuscitado. Jesus se levanta para mudar a história de Israel, a história desses homens, mas o texto diz que por causa da morte de Jesus, por causa da sexta-feira, eles perdem a esperança e fogem de Jerusalém. O domingo era um dia de vitória, o domingo era um dia de alegria, o domingo era o dia do maior acontecimento da história. Jesus ressuscitou. Mas o domingo era o dia em que eles estavam sem esperança. O domingo foi o dia em que eles abandonaram o seu ministério para dizer: acabou, não tem mais, Jesus morreu. Então o que estava acontecendo? Eles não estavam com problema, eles só não estavam enxergando o que de fato estava acontecendo, o que de fato Jesus estava fazendo. Se você está passando por uma dificuldade em uma área, se você não está entendendo amanhã, não significa que Deus perdeu o controle. Talvez você só não tenha olhos para ver o que Deus está fazendo na tua vida. E a primeira coisa que você precisa entender nesta manhã é: Senhor, o que é que eu não estou vendo? O que é que o Senhor pode estar fazendo na minha vida, que talvez o Senhor está agindo, mas eu não consigo enxergar? O segundo ponto é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim, querido? Quando Jesus os perguntava o que estava acontecendo, eles responderam assim: olha, o profeta morreu. Eles até disseram: o Messias morreu, porque eles creram que Jesus seria o Messias, que Jesus era profeta, que Jesus era o Messias. Mas eles esperavam o Messias que os haveria de libertar de Roma, do Império Romano. Então, como Jesus não veio para libertar eles de Roma, eles tinham a Jesus como se Jesus fosse um Moisés. Moisés não libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Então eles tinham assim como se Jesus viesse, o Filho de Deus, para libertar o povo de Israel, o povo de Jerusalém, do Império Romano. Fossem talvez criar um exército, aí, um Império Santo, e livrar eles dessa guerra, dessa escravidão, dessa opressão do Império Romano. Mas foi diferente dos planos de Jesus. Por quê? Porque Jesus se entrega numa cruz. A sexta-feira que nós vamos viver agora foi o que eles viveram 3 dias antes. Jesus se entrega, obviamente, isso aconteceu há muitos anos atrás. Ao invés de Jesus se levantar contra o Império Romano, Jesus vai e se entrega numa cruz. Por quê? Preste atenção. Jesus não veio para cumprir os meus planos. Jesus veio para cumprir os planos do Pai. E os planos de Deus não é para nos livrar da escravidão que nós vivemos no Brasil, porque nós vivemos uma escravidão no Brasil. Entra presidente, entra outro presidente, sai outro presidente. Querido, não coloque a sua esperança em presidente, não coloque a sua esperança em governador, não coloque a sua esperança em prefeito. Vai entrar presidente, vai sair presidente, nós vamos continuar vivendo os dias difíceis. A nossa esperança deve estar no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele é o profeta, Ele é o Messias, Ele é o Senhor e Salvador. Ele veio para libertar Israel, mas não apenas de Roma. Ele veio para libertar Israel do pecado, do inferno, para oferecer vida eterna a todo aquele que crê. Mas eles disseram: ele é o profeta, eu achei que ele era profeta, eu achei que ele era o Messias que haveria de libertar Israel. Então fica aqui para mim e para você a lição: quem é Jesus para nós? Porque se nós não tivermos consciência de quem é Jesus e por que Ele veio, até as nossas orações serão erradas. Porque eu posso orar a algo que não está na palavra de Deus, eu posso esperar algo de Deus que Ele nunca vai fazer.
Por isso que a minha vontade deve estar alinhada à vontade de Deus. Por isso que antes de eu orar dizendo, Senhor, me leva para determinado caminho, eu devo dizer, Senhor, quais são os teus caminhos? Senhor, o Senhor quer que eu entre nesse emprego? Abra a porta. Senhor, o Senhor não quer que eu entre? Fecha a porta. Senhor, o Senhor quer que eu entre nesse relacionamento? Abra a porta. O Senhor não quer que eu fique nesse relacionamento? Feche a porta. Nós devemos ser conduzidos pela vontade de Deus, que é soberana. Porque Deus te fez, Deus te formou, antes do desejo dos seus pais te formarem. Antes do ventre da tua mãe, Deus já tinha plano para você, você não é um acaso. Ainda que você nasceu, viveu, foi educado, cresceu numa família disfuncional. Pastor, eu fui obra do acaso. Pastor, eu nasci de uma relação de uma noite. Um erro do pai e da mãe. Seu pai e sua mãe cumpriram algo que estava na vontade de Deus. Ainda que nós não conseguimos entender, Deus tem planos para você. Se há ar nos seus pulmões, se você está vivo, Deus ainda tem planos para você. Há algo que Deus quer realizar na tua vida, queridos. Então os planos de Deus são diferentes dos nossos, mas os planos de Deus são maiores e melhores que o nosso. Esses dois achavam, olha, eu achei que eles haveriam de libertar Israel, mas ele morreu. E lá do alto, um dia a palavra de Deus diz, Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já tinha um princípio desde a criação, os profetas já avisavam, lá em Isaías já diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que hoje me traz paz, foi levado sobre Ele na cruz. Queridos, domingo não é um dia de tristeza, domingo é um dia de esperança, um dia de vitória. Jesus morreu na sexta, mas no domingo Jesus ressuscitou. Pastor, estou passando por dias difíceis, pastor, Deus não está fazendo o que eu quero. Deus está no controle da tua vida. Talvez você só não entendeu o que Ele está fazendo. Se você entender os planos de Deus para você, você vai ver que o melhor de Deus você ainda vai viver em nome de Jesus, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Se você por acaso chega até Jesus para dizer, Senhor, eu preciso de Deus, porque eu preciso que Deus pague as minhas contas. Eu preciso que Deus me dê uma saída, uma estratégia para eu mudar o meu casamento. Eu preciso que Deus me cure. Pastor, eu preciso que Deus abençoe a minha empresa. Pastor, isso não é pecado. Não é errado, mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus pode fazer tudo isso, queridos. Jesus transforma casamentos, Jesus cura, Jesus te oferece paz, Jesus prospera a obra das tuas mãos. Mas olha aqui para mim, se Jesus não fizer o que nós queremos, como nós vamos reagir? Se Deus te disser não, como que você reage? Você já ouviu o não de Deus? Já ouviu? Agora pode levantar a mão. Quem já ouviu o não de Deus? Dói, não dói? Já ficou magoado com Deus? Direto. Às vezes você falou, Senhor, por quê? Senhor, até quando? Já perdeu as esperanças no seu amanhã? Esses homens perderam a sua esperança. Estavam afligidos pelo Império Romano. E a esperança era, Jesus veio, Jesus vai nos libertar desse povo, assim como Moisés, quem sabe. Mas o Filho de Deus se entrega numa cruz, considerado maldito, morre. Mas havia uma promessa que ao terceiro dia, Ele haveria de ressuscitar. Mas não eram os planos dos homens,
Os discípulos se decepcionaram e foram embora. Talvez você esteja decepcionado com Deus. Deus não está atendendo os desejos do seu coração. Mas eu quero convidar você, queridos, permaneça na presença do Senhor. Sabe que Deus não perdeu o controle da tua vida, e você vai ver agora que o Senhor insiste em você, que Ele tem planos para a tua vida. O terceiro ponto é: o que te falta para crer? O que te falta para crer? Acompanhe comigo, por favor, o verso de número 22. O texto diz assim: é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Até aqui, queridos, olha isso. O texto está dizendo, olha, estão dizendo que Jesus ressuscitou. Estão dizendo, olha, viram anjos, as mulheres foram lá no túmulo, o corpo não estava lá. Disseram que encontraram 2 anjos e disseram, olha, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Deram evidências, olha, Jesus não está aqui. E havia uma promessa, que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Mas o que acontece aqui? Mesmo com tudo que foi falado e com tudo que foi visto, mesmo com o túmulo vazio, mesmo com os anjos falando, mesmo com as mulheres falando, eles disseram assim, olha aqui para mim. Eles disseram, nós não vimos Jesus. Sabe qual que é uma deficiência nossa, queridos? Às vezes Jesus está dando sinais, às vezes Jesus está agindo, está respondendo orações, Deus já mostrou que está contigo. Deus mandou anjo, Deus enviou pessoas, Deus mandou sinais, mas sabe aquela pessoa que precisa ver para crer? Você conhece alguém assim? Que ela precisa tocar, ela precisa ver, tudo ela põe uma dúvida, mas e se não dá certo? Mas e se algo acontecer? Eles viram anjos, eles viram sinais, o corpo não estava lá, havia uma promessa, mas eles disseram, eu não vi o corpo. Assim como Tomé, havia uma promessa, mas Tomé disse, olha, eu só acredito se eu colocar as minhas mãos. Olha aqui para mim, por favor, eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã, o que te falta para crer? Como que está a sua fé? Qual é a tua fé que Deus está no controle do teu amanhã? Qual é a tua fé que Deus vai cumprir as promessas que Ele tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Muitas pessoas, muitas das vezes, já não estão vivendo sem esperança de amanhã. Falta acreditar nas promessas de Deus. Olha aqui para mim, eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua fé, não pelo que Deus vai fazer. Porque Deus já prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para completar. Mas eu quero em nome de Jesus, orar por você que precisa ver para crer. Deus está mandando sinais, Deus já deu resposta, Deus já deu direção, e você está vivendo sem esperança. Você não se lembra das promessas de Deus, você não crê que o amanhã está nas mãos do Senhor. Então a minha oração nesta manhã é que o Senhor visite você agora, que você faça uma reflexão sobre a sua vida, que você pare de ser uma pessoa que fica pensando que não vai dar certo, sempre com pensamento negativo, sempre com uma falta de fé, sempre com uma falta de esperança, sempre com o medo do amanhã. Ei, em nome de Jesus, lembre-se das promessas que o Senhor já te fez. Deus não precisa ficar dizendo a você todo dia, Deus não precisa ficar lembrando a você todos os dias uma promessa. Deus já te fez uma promessa, agora cabe a mim e a você esperar e confiar até que se cumpra as promessas do Senhor. Amém, queridos? Eu preciso que Deus fale comigo hoje. Eu preciso que Deus fale comigo hoje. Eu preciso que alguém ore por mim hoje.
nós precisamos ser sustentados pela palavra de Deus. E esses homens já tinham uma palavra. Deus está usando pessoas para falar com você, amém? Deus vai usar sinais e pessoas para falar com você, mas eu quero convidar você a estar atento ao que Deus está fazendo. Se você não tiver fé, preste atenção nisso, se você não viver pela sua promessa, você vai perder o que Deus está fazendo. Se você não viver pela promessa, pela fé, por acreditar na palavra, você vai perder o que Deus está fazendo. Quando Deus chamou a Noé, o que ele falou? Pega a tua família, constrói uma arca e entra nela. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não fique reclamando e pedindo para Deus ficar falando com você todo dia. E eu vim nesta manhã para ser voz, boca de Deus na tua vida. Deus não está falando comigo, talvez Ele já falou. Agora você precisa confiar e esperar a vontade de Deus. Não ser uma pessoa de ânimo dobre. Um dia está em Jerusalém, outro dia vamos embora. Um dia eu vou anunciar o Evangelho, a palavra que diz que eles eram seguidores de Jesus, eram discípulos de Jesus. Um dia eu estava ali, vamos anunciar o Evangelho para o mundo. Outro dia, vamos para Emaús. Acabou, perdeu-se a esperança. Que a palavra possa entrar em nosso coração, que agora você saia daqui. O importante não é como você chegou aqui hoje, o importante é como você vai sair daqui, amém, queridos? Você precisa sair daqui com essa palavra no teu coração. Você precisa sair daqui para viver aquilo que Deus tem para nós. E o último ponto que eu quero trabalhar com você é: quando a graça de Deus nos alcança. Verso 28 ao 33, eu vou estar lendo da Almeida Revista Atualizada, tá, queridos? Almeida Revista Atualizada, capítulo 24, verso 28, por favor. Diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo-o partido lhes deu. Olha o verso 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Até aqui, olha, perdão, olha que lindo que é esse texto. O texto diz que então Jesus fala com eles. Estava tarde e Jesus ia se despedir deles, mas eles falam: olha, fique aqui conosco, coma conosco, não vá embora, durma conosco. O texto diz que Jesus fica, e aí então eles vão ter um momento de comunhão, de comida. Jesus pega o pão e parte o pão. Então quando Jesus parte o pão ali, simboliza a ceia do Senhor. Antes de Jesus morrer, que ele reúne os discípulos e parte o pão. Então eu não sei se pelo simbolismo ou se pelo espiritual, mas o Senhor o tira as escamas dos olhos. Os seus olhos então são abertos e eles então reconhecem: é o Senhor Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Aquele que prometeu que haveria de morrer e ressuscitar, Ele está conosco. Então eles começam a dizer assim: olha, o teu coração não estava ardendo quando Ele estava falando ali conosco no caminho? Você não sentiu o seu coração arder? Querido, eu quero falar com você.
você que sente o seu coração arder. Às vezes você está aqui no culto e você está adorando ao Senhor, ou a palavra está sendo ministrada e você sente aí talvez, quem sabe até um esquentar o coração, uma emoção diferente. E eu não estou falando apenas de emoção, mas uma vibração diferente em você, e o seu coração queimando, e você sente algo uma paz que normalmente você não entende, e talvez você se bloqueia, e talvez você se prende. Eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor, a saber, o Senhor quer falar contigo, o Senhor quer revelar os seus mistérios, a sua vontade, os seus planos a você. Talvez os seus olhos estejam tapados, mas não significa que Deus não está falando, não significa que Deus não está presente em nosso meio. Quantas vezes talvez você chega na igreja e o louvor está acontecendo, e lá no passado você levantava a mão, cantava, dançava, sambava, rebolava, e misericórdia, mas chega na casa de Deus, talvez você fica com medo de se entregar, com medo de orar, com medo. Eu quero dizer a você, Deus insiste em você, Deus tem planos para a tua vida. Esses homens já haviam desistido, mas a palavra de Deus diz que a graça de Deus vai até eles, os acompanha, insiste neles, e o Senhor os abre os olhos. A minha oração nessa manhã é que o Senhor abra os seus olhos, que você saia daqui nessa manhã alimentado pela palavra do Senhor, que você saia daqui nesta manhã entendendo, não importa para onde você está indo, importa agora, o Senhor te chama para voltar. Amém, queridos? O Senhor te chama para ir segundo a sua vontade. O texto diz que eles estavam a caminho de Emaús, mas quando o Senhor os abre os olhos, imediatamente eles voltam para Jerusalém. Por que eles voltaram para Jerusalém, pastor? Porque era em Jerusalém que Deus havia de realizar os planos e propósitos na sua vida. Eu quero convidar você que pode ficar de pé. Quero dizer a você, queridos, como é bom ter um Deus que se importa conosco. Como é bom ter um Deus que já tem um amanhã preparado para mim. Eu fico imaginando esses dois discípulos caminhando, entristecidos. Eu não sei se eram amigos, se eram irmãos, se eram familiares, mas Jesus morreu, considerado um maldito. Um dia para eles de destruição, de horror, de terror, de escuridão. As suas esperanças tinham acabado. O texto diz assim, quando Jesus chega e pergunta, para onde vocês estão indo? Eles abaixam seus olhos. A palavra de Deus diz que eles ficam tristes. Se eu perguntar para você, para onde você está indo? Para onde vai o teu casamento? Para onde vai a tua família? Para onde vai teu trabalho? Para onde vai? Talvez você fala, pastor, eu não sei. Eu não sei o que Deus quer. Eu estou aqui pedindo, Deus fala comigo. Pastor, eu estou disposto a buscar a vontade de Deus, mas eu estou confuso, pastor. Eu quero dizer que Deus não desistiu de você, amém? Você poderia talvez ter vindo hoje à noite. Você poderia talvez não poder ouvir essa palavra, mas como é bom ouvir uma palavra dessa de dizer, Deus se importa comigo. Até quando eu penso em desistir, até quando nós fomos rebeldes às vezes, quando nós perdemos a esperança, quando talvez você ficou frio, quando talvez eu e você pecamos, mas a graça do Senhor se revelou sobre nós, e Ele nos deu mais uma chance. E pela sua bondade, sua misericórdia, nós estamos aqui mais uma vez. Nós vamos agora adorar ao Senhor. Eu quero convidar você a falar com o Senhor aí no seu lugar. Talvez alguma área da sua vida que você não tem esperança mais,
Você perdeu a alegria do seu amanhã. Eu quero convidar você a entregar ao Senhor isso nesta manhã. E dizer: Senhor, eu sei. Senhor, eu creio. Eu não preciso ver, eu não preciso tocar. Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor está no controle. Eu confio que o Senhor me ama a ponto de não desistir e de insistir na minha vida. Quantas vezes eu achei que estava sozinho, mas o Senhor de alguma forma me encontrou, me visitou. A tua graça foi sobre a minha vida. Nesta manhã as misericórdias do Senhor são sobre você mais uma vez. Nesta manhã o Senhor te chama mais uma vez a dizer: volta. Volta para a tua casa, volta para o teu ministério. Volta para os planos que eu tenho para a tua vida. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Fale com o Senhor aí no seu lugar. Adore ao Senhor no seu lugar. Entregue ao Senhor. Levante a sua voz, adore ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e nós queremos pedir ao Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus. Abra os nossos olhos, ó Deus. Visita, Senhor, a Tua igreja e abra, Senhor, os nossos olhos,
para ver e entender o que o Senhor está fazendo. Que o Senhor não perdeu o teu controle. Que o Senhor não desiste de cada um dos teus filhos, ó Deus. Uma palavra deve ser suficiente, Senhor. Ainda que nós pedimos ao Senhor a tua misericórdia, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor aumente a nossa fé. Muitas das vezes o Senhor falou conosco e nós talvez nos esquecemos. Quando os dias difíceis batem, quando a insegurança bate, quando o medo bate, oh Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos sustente na tua presença, que o Senhor nos pegue pela tua boa mão, que o Senhor nos leve ao caminho da tua perfeita vontade. Pai, se há homens e mulheres nessa noite que precisam ir para um determinado lugar, que o Senhor os leve, os abra as portas, os direcione. Mas Senhor, que se for para voltar, Senhor, quem sabe para um trabalho, para um relacionamento, Senhor, quem sabe para um ministério, quem sabe para um chamado específico, Senhor, leva os teus filhos, ó Deus, a viverem, Senhor, a tua vontade, os teus planos. Senhor, mostra aos teus filhos: eu estou contigo. Não tenha medo, em nome de Jesus. Descansa nas minhas promessas, descansa na minha presença. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não te apoie no teu próprio entendimento, não te apoie em segurança humana. Entregue ao Senhor os seus caminhos. O Senhor há de direcionar todos os teus passos, em nome de Jesus. Senhor, mais importante do que a forma como nós chegamos, é a forma como nós vamos sair da tua casa nesta manhã. Que o Senhor nos conduza, Senhor, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo, com essa palavra ardendo, assim como esses homens disseram, que essa palavra esteja ardendo em nosso coração, e que agora cada um saia daqui, Senhor, para a sua Jerusalém, para o seu lugar, para o lugar aonde o Senhor nos chamou, e que possamos viver a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Estenda sua mão direita para cá. Senhor, eu oro em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que o Senhor visite a vida dos teus filhos, ó Deus. Guarda, Senhor, o nosso domingo. Nos dê, Senhor, um domingo abençoado na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, permitindo, Senhor, nas terças tem os grupos de relacionamento, permitindo, Senhor, na sexta teremos um abençoado culto das 7 palavras, permitindo, Senhor, domingo estaremos aqui. Pai, se porventura alguém for viajar nesses dias, livra-os do mal. Pai, guarda-os nas rodovias, nas estradas. Pai, seja de avião, seja de carro, como forem, os leve, os traga em paz, segurança, que permitindo, Senhor, todos possamos viver uma semana abençoada na tua presença. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa, sua família. Você que crê nisso diz: vá em paz e que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando?